Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais provocadoras de Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos. É uma daquelas histórias que começam no limite, sabe? E que nos fazem questionar o que realmente significa ser normal no mundo de hoje. Pensa só na cena, uma metrópole inteira paralisada. Todos os olhos apontando para cima, para o topo de um prédio gigante. Lá, um homem, Júlio César, um intelectual que perdeu o rumo, está a um passo do fim. A tensão é palpável. É a partir daí que a história nos joga uma pergunta central. O que, no fim das contas, realmente tem valor? A gente embarca numa jornada sobre vender o que o dinheiro não compra. Sonhos, coragem, um novo jeito de enxergar a vida. Esse é o grito de desespero de Júlio César para um completo estranho que se aproxima dele ali na beirada. É um apelo final, sabe? Como quem diz: respeite a minha decisão. Só que a resposta que ele recebe. Ai, essa ninguém poderia esperar. Chocante, né? No meio de toda aquela tensão, o estranho maltrapilho simplesmente senta ao lado dele, tira um sanduíche do bolso e começa a comer, como se nada estivesse acontecendo. Esse é o nosso primeiro contato com a lógica peculiar do vendedor de sonhos. E é aqui, nesse encontro no abismo, que tudo começa. A intervenção que acontece a seguir, bom, ela quebra absolutamente todas as regras de como se espera que alguém em crise seja ajudado. A tática dele é completamente desconcertante. Em vez de palavras de conforto, o homem declama um poema para apagar a história de Júlio César, para anular a sua dor. E ainda solta uma provocação, dizendo que pensar é perigoso para quem quer morrer. É uma psicologia reversa levada ao extremo. Então, a pergunta que fica é: quem é esse homem misterioso? A resposta nos leva ao coração da história e revela a mais estranha das profissões, a de vendedor de sonhos. Tá aí, quando Júlio César, sem entender nada, pergunta quem ele é, a resposta vem. Ele não vende produtos, ele vende o que é invendável. Vende aquilo que todo mundo procura, mas que não se encontra em prateleira nenhuma. E aqui acontece a grande virada. Resgatado do abismo, o intelectual, nosso narrador, abandona tudo. Ele, que se sentiu um deus em sua cultura, decide seguir esse homem que não tem nada, mas que lhe vendeu o bem mais precioso de todos, um motivo para viver. E essa é a pergunta que o vendedor faz a todos que encontra. Uma pergunta simples, mas que desarma, que força a gente a olhar para dentro. É a questão que move toda a jornada dele e dos seus seguidores. É uma pergunta que ecoa na gente, né? E se esse tipo de reflexão sobre propósito faz sentido, fica aqui o convite. Curta essa análise e siga o canal Pneuma BR para a gente ter mais conversas como esta. A partir daqui, os dois começam uma jornada pelas ruas, e é nesse manicômio a céu aberto, como ele chama, que a filosofia do vendedor de sonhos é colocada em prática. E essa é a visão dele, uma crítica poderosíssima. Ele diz que a gente vive num grande hospício global, onde os valores se inverteram. O normal virou-se ansioso, estressado. Já ser saudável e tranquilo virou a exceção. Ele nos força a perguntar: quem são os verdadeiros loucos? Fica aí a reflexão. Faz sentido essa visão da sociedade? Deixem a opinião nos comentários, que isso enriquece muito a nossa troca. E claro, ativem as notificações para não perder as próximas análises. Mas toda figura misteriosa tem um passado, e o do vendedor de sonhos é um segredo guardado a 7 chaves. A gente chega agora no clímax da história, o momento em que a máscara finalmente cai. No evento gigantesco montado para humilhá-lo, o vendedor é desmascarado como um ex-paciente psiquiátrico, um impostor. Mas para o choque de todo mundo, ele não nega, ele confessa. Admite sua doença, sua dor, sua culpa. É um momento de vulnerabilidade total que transforma a acusação em poder. E é essa confissão que nos leva à mensagem final, e talvez a mais poderosa do livro. Não se trata de ser perfeito, mas de encontrar força justamente na nossa imperfeição. E aqui estão as grandes lições, né? Que as derrotas podem ser o adubo para os sonhos. Que a dor por si só não transforma, mas o que a gente faz com ela, sim. Que não é preciso ser perfeito para inspirar. E que ajudar na dor do outro também alivia a nossa. E a gente encerra com essa frase que resume toda a filosofia dele. Ele não tem um mapa, não tem um destino fixo, é um caminhante que aceitou a própria jornada com suas falhas e sua liberdade. E fica a reflexão final. E se perder o medo de se perder for o primeiro passo para a gente, de fato, se encontrar?